Boa noite. Hoje nós estamos no 9º dia de devocional, um tempo a sós com Deus. Estamos na semana de intimidade com Deus e o tema se chama Os Salmistas, parte 1. Então o autor aqui, ele sugere para que estudemos os salmistas em 5 partes. Então, para iniciar assim, quem são os salmistas, né? São os autores dos salmos. Então, os salmos, ele se encontra no Antigo Testamento, na Bíblia. E o que são salmos, né? É um conjunto de cânticos, de louvores, de adoração e baseado em emoções humanas, né? Ele é dividido em 5, cada um com a sua característica específica, e a gente pode citar, por exemplo, Davi, né, Salmo de Davi, que conta a experiência dele, da luta dele, da confiança dele com Deus, né, diz que ele é um adorador sincero, né. Temos também a Asaf, né, que foi um dos líderes de música no reinado de Davi, que ele fala mais sobre adoração e lamento. Temos também os filhos de Corá, que também é uma família de músicos, né? E eles falam muito de louvor e esperança. Temos também Salmos de Moisés, que também estuda mais a parte de eternidade e fragilidade humana. Então, só para entender, para a gente fazer uma introdução, porque aqui no livro diz que, em termos de registro bíblico, a questão de intimidade com Deus é mais acentuada nos escritos dos salmistas. Então, por isso que o autor sugere para que a gente estude os salmos, tá? E aqui ele subdivide em cinco passagens. Primeiro, hora e frequência. Então, em hora e frequência, o autor cita o Salmo 5.3, que diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Em Salmo 145:2, nós temos: Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Indo para o item 2, a exclusividade a Deus. Então, a exclusividade ao Pai. Citamos o Salmo capítulo 16, versículo 2, que diz: Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Em Salmo 62, versículos 5 e 6, temos: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não sereis jamais abalado. Indo para o item 3, intimidade e liberdade com Deus. Nesse caso, o autor cita o Salmo capítulo 18, versículo 1, que diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Também temos: A ti, Senhor, elevo a minha alma, que está em Salmo 25:1. E levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Aqui a gente está em Salmo capítulo 10, versículo 12. Indo para o item 4, a grandeza do poder e da soberania de Deus. Aqui o autor, ele coloca alguns salmos para estudo, então vou citar quais são para que vocês possam estudar em casa, tá bom? Salmo 29, Salmo 47, versículo 1 e 2, Salmo capítulo 93, aí é o capítulo inteiro, tá bom? Salmo 139, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Eu vou citar o Salmo 139, só alguns versículos, não inteiro, para o vídeo também não ficar muito longo, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Indo para o versículo 23 do Salmo 139,
Temos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algo em mim, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Indo pro último item de hoje, se chama Às vezes parece que Deus não ouve e nem responde. Então, o autor cita o Salmo capítulo 10, versículo 1, que diz: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Então, isso é que muitas pessoas sentem, né? Por que eu tô orando, eu tô pedindo, Deus não tá me respondendo, eu não tô conseguindo ouvir, não tô conseguindo entender Deus. Então, vou colocar uma experiência minha. Alguns fatores podem ocasionar isso. Porque nós estamos com muita ansiedade, com muitos pensamentos que não param. Então, Deus está falando, só que nós não estamos escutando, né, de tanta informação, tantos pensamentos que estão vindo devido à nossa própria ansiedade. Outro fator, realmente Deus se silencia, mas por quê? Porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, Ele só está pedindo para que a gente continue na fé, na confiança que tudo vai acontecer conforme a vontade dEle, né? Então, assim, independente da situação, né, é bem importante nesse momento a gente saber que isso nos causa um momento desafiador, né? A gente se sente meio que desafiado, assim. Mas pode ter a certeza que isso nos evolui, nos faz crescer espiritualmente. Então, fale com o Senhor. Diga a Ele que você quer ser íntimo e andar com Ele. Peça a Ele que se revele gradativamente a você, gradativamente a você. Diga a Ele que você o ama e que não consegue viver sem Ele. Diga que você ama a Deus e que não consegue viver sem Ele. Ai, Deus, eu te amo, eu não consigo viver sem Ti, meu Pai. Não consigo. Então, essas são as palavras que eu deixo para vocês hoje. Que vocês tenham uma ótima noite. Que Deus abençoe vocês profundamente. Amanhã é véspera de Natal. Talvez eu grave o vídeo um pouquinho antes, tá? Então, até amanhã. Muito obrigada.